Olá, amigos, boa noite, amigas, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Nessa sexta-feira, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, em nome de Jesus, para que a gente possa estudar, orar, para que a gente possa estar conectados nessas boas energias, nessas vibrações amorosas. Então, vamos lembrar do nosso mestre querido, desse Jesus amoroso, esse Jesus tão amigo, tão leal, que ele possa nos abençoar, nos envolvendo com a sua energia de luz, de amor, de sabedoria, de calma, para que nós possamos nos fortalecer nestes momentos que nós temos, para que a gente possa conseguir enfrentar as adversidades de uma forma melhor, mais sábia, e para que a gente possa acolher também aqueles que estão necessitados de nós. Então, sejam bem-vindos, uma boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Hoje nós vamos ler um capítulo do livro Sol nas Almas. Esse livro é a autoria espiritual de André Luiz, e o médium é o Valdo Vieira. Valdo Vieira foi um médium que dividiu muitos trabalhos com Chico Xavier, há décadas atrás, ele já então, tem livros até que ele psicografava um capítulo e Chico outro, então, tem algumas boas obras desse médium. Nós vamos estudar hoje, do livro Sol nas Almas, o capítulo 41, Caridade do Tempo. Vamos ver o recadinho de André Luiz para a gente. Amplia-se na vida, segundo as nossas necessidades, o tema sempre novo da caridade. Ninguém calcula a importância do pão que socorre o faminto, nem o valor do remédio que alivia o doente. Outras expressões de beneficência, contudo, vão surgindo imperiosas. Uma delas, em que raramente refletimos, baseia-se na dádiva das horas, a caridade do tempo ao alcance de todos. Não há criatura impedida de exercê-la. Em qualquer clima social, semelhante cooperação é fundamento do bem. Um dia de trabalho gratuito no levantamento das boas obras, uma semana tomada às férias para concurso desinteressado às instituições que reúnem doentes menos felizes. Um horário de serviço puramente fraterno na esfera profissional para os que nos reclamem a experiência. Um momento de tolerância e respeito para os que se extraviam na cólera. Um minuto a mais de atenção para a conversa de alguém que ainda ignora o processo de resumir. Uma hora para visita espontânea ou solicitada, em que sejamos úteis. Todos podemos calar para que outros falem, extrair alguns instantes dos apertos do dia para atividades edificantes, empregar retalhos de repouso no estudo para conseguir esclarecer ou ensinar, suprimir um passeio ou uma distração para a felicidade de servir. Não nos esqueçamos de articular oportunidades em auxílio de outrem. Caridade do tempo, fonte de amor e luz. É com ela e por ela que a própria sabedoria divina nos ampara e nos reergue, corrige e aprimora, usando a paciência infinita conosco através das reencarnações. Caridade do tempo. Nós já falamos desse tipo de caridade aqui outras vezes, né? Mas André Luiz coloca de uma forma bonita, né? Essa lembrança. Pois bem, a caridade é o quê? É a gente doar o nosso amor através da ação amorosa para conosco,
para com o nosso próximo, para com os inimigos, para com todos que nos rodeiam. Então, o lema da doutrina espírita não é se você não for espírita não vai ser salvo, como de tantas outras religiões, né, que a gente conhece, que de repente fala que se você é dessa religião, você vai ser salvo, se você for de outra, não. Não, nada disso. O Espiritismo fala que fora da caridade não há salvação. O que é o sentido da salvação? O sentido da salvação é da gente se encontrar, da gente encontrar a felicidade, da gente evoluir, não é isso? Isso é que é a gente se salvar. A gente se salvar das trevas, dos erros, das ignorâncias. Quantas vezes uma conversa amiga nos salva do labirinto do medo, do pânico? Quantas vezes uma leitura boa nos salva de uma tristeza, né? Então, nós estamos sempre em constantes processos de salvação, sem percebermos isso. Mas a grande salvação é a gente salvar-se dos erros que a gente pode não cometer. A grande salvação é a gente encontrar um caminho que nos leva ao Pai. Seria a gente estar evoluindo de uma forma muito bacana, né? Pois bem, então, fora da caridade não há salvação. E nós já discutimos aqui inúmeras formas de caridade. É interessante saber que a caridade, às vezes, ela vem sempre pautada, quando a gente fala caridade, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é uma cesta básica, né? É a caridade material, a caridade de cuidar da fome das pessoas. Mas tem tantas outras maravilhosas, né? Então, a caridade material, ela é importantíssima. Eu assisto, às vezes, os programas falando, né, de iniciativas privadas, públicas, ou iniciativa empresarial, de ajudar aqueles que estão com dificuldade. Isso é uma coisa fantástica. Eu me lembro aquelas vezes que a gente virava, mexia, tinha enchentes, né? Muitos vão se lembrar disso. E que aí falava assim, olha, estamos precisando de roupas, calçados, artigos de limpeza, água. E eu me lembro que aqui, por exemplo, em Brasília, um dos postos era da polícia, né? Lá no setor militar. E aí, rapidamente, chegava muita água, água mineral, muita roupa, que às vezes não tinha nem mais, aí tinha que acabar a campanha assim, em poucos dias, porque a pessoa cuidava disso. E era bonito a gente ver os adolescentes lá, né? Eu tenho lembrança das minhas sobrinhas, as pessoas trabalhando lá, separando as coisas, colocando em ordem para poder enviar rapidamente para as regiões assoladas pela chuva, né, pela enchente. Então, isso era uma coisa bacana. Aí você vai falar, mas a caridade material? Só que, por trás de toda caridade material, existe alguém que está doando o seu tempo. Existe a caridade do tempo. Quando nós decidimos, vamos fazer uma campanha de cesta básica. Por mais que para nós a nossa caridade dure 5 minutos fazendo uma transferência pelo celular para aquela pessoa, comprar gêneros, nós temos aqueles que vão até os mercados, temos aqueles que fazem a cotação de preço e temos aqueles que vão entregar as cestas básicas. Aqueles que estão indo lá nos infortunados da sorte para que recebam o alimento. Então, a caridade material é importantíssima. Claro que se além de doar, eu tenho condições de participar deste processo, doando o meu tempo, nossa, é muito especial isso. Então, quando nós estamos fazendo essas boas ações, conhecendo os infortúnios da matéria, nós nos enchemos de luz, nós recebemos tanta luz. É uma coisa tão maravilhosa quando a gente tira o nosso tempo. Nós temos um trabalho voluntário de levar lanche a uma comunidade mais carente, né? Então, tem a evangelização das crianças, e tem o lanche, e a gente faz um lanche caprichado,
né? Então, eu nunca vou esquecer dessa cena. A gente faz o pão com presunto, mussarela, leite com Nescau, e quando a gente consegue, de vez em quando tem doações, né? Mas alguém teve a ideia maravilhosa da gente levar o ovo cozido para as crianças, que é uma fonte de proteína saudável. Então a gente levantava domingo de manhã, no dia de entregar, e aí você tem que levantar mais cedo, aí você coloca os ovos para cozinhar, então 2, 3 dúzias de ovos para cozinhar numa panelona, aí você faz cada sanduíche com carinho, você prepara o leite com carinho, o sanduíche embrulhado higienicamente, com muita amorosidade. Então, uma equipe muito bacana, amigos novos que a gente faz e que a gente leva essa assistência. E aí tem o trajeto, porque normalmente fica na periferia, então é meia hora, 40 minutos de carro que a gente vai com uma outra pessoa, conversando, né? Então, tudo isso são horas do nosso tempo. Quanto que dura isso? Levantar às 8, fazer o lanche e tudo mais, meio-dia e pouquinho está em casa, ou seja, 4 horas de um domingo, né? E nem é todo domingo. Mas é um trabalho muito bom. E aconteceu uma coisa que eu já contei, nós temos um menininho lá que tinha 4 aninhos para 5 anos, mas ele era todo esperto. E muitas daquelas crianças, a única refeição que elas tinham no dia era aquele pão nosso, né, que a gente levava. Muitas não tinham almoço, então quando ganhava, né, aquele lanche, a cesta básica, então elas tinham a certeza de que teriam uma semana com comida, isso era muito bom. E aí o que acontece? Esse menininho de 4 para 5 aninhos, né? Ele chegava lá, a hora que ele escutava o barulho do carro chegando, ele já ia correndo, tentando ajudar. Tia, deixa eu carregar, tal. E eu até brincava, né? Porque ele é um fofo. Ele se destacava no meio dos outros. E numa dessas idas, né? Ele com aquela mãozinha pequenininha, pegando um copão de leite com Nescau, pãozinho e tal. A hora que eu fui entregar o ovo para ele, né? Que ele pegou o ovo dele caiu no chão. Gente, eu nunca vou me esquecer daquele olhar. Aquele olhar triste, ele olhava para o chão, o ovo rolando, e olhava para mim, a impressão que tinha é como se ele tivesse perdido uma fazenda, sabe? Era algo de tanto valor, aquele ovo cozido, e ele olhou para mim com aquele olhar triste, assim, desesperado, e perguntava através do olhar, e agora, tia, eu vou ficar sem ovo? Aí eu falei, calma. Aí uma pessoa foi, pegou o ovo, lavou direitinho, né? Eu falei, calma, o ovo tá com casca, tal, não quebrou, nem nada, estava cozido. E aí, quando ele recebeu esse ovo de volta, a alegria dele é como se tivesse ganhado um computador. Então, eu fiquei olhando assim, falando, olha, que importante que é a gente estar aqui para a gente presenciar uma cena dessa. Tantas vezes a nossa mesa farta e as pessoas escolhendo, ovo frito, não gosto, omelete, queria ovo frito, não, ovo cozido, não vou comer hoje não. Então a gente vê que tem uma geração cheia de tantas coisas, né, de tantas escolhas, né, de tanta desvalorização daquilo que se tem, sempre querendo o que não tem, e é através dessa doação de tempo que a gente vê uma cena dessa, que a gente grava. Eu falo que essas cenas gravadas é como se fizesse uma tatuagem na nossa alma, na nossa mente, e a gente leva aquilo gravado desta para outras vidas. O que me permitiu vivenciar isso? A caridade do tempo. Porque eu poderia sim, e é sempre muito bem-vinda a doação, né? Sem o dinheiro a gente não conseguiria montar isso. Mas você poder tirar o seu tempo e fazer algo assim é algo especial demais, né? Então, é a caridade do tempo que nos fazia muitas vezes na juventude reunir uma turma e ir para as comunidades carentes, os acampamentos, as favelas e levar o que a gente tinha. Às vezes a gente não tinha muito, mas levava o que a gente tinha, né? Então, um grupo de jovens fazer isso. Uma outra coisa bacana, porque não é só levar a cesta básica. Eu lembro que quando a minha filha estava na juventude, meus filhos, eles tinham uma coisa bacana. Na campanha do MEC Dia Feliz, a gente fazia campanha para todas as crianças carentes da evangelização ganharem um Big Mac. E aí,
O que era legal é que aquela turma de jovens e pedia ajuda para os adultos e fazia assim, colocava aquele tanto de criança dentro do carro, ia para uma loja, né, para uma lanchonete do McDonald's, e todo mundo lanchava junto. E aquilo para aqueles meninos, sabe, era algo assim, era o manjar dos deuses, né? Além de ser paparicado, depois deixava esses meninos de volta, tal. Então, assim, às vezes tinha filas imensas, e eu falava, ah, não, não tem fila, eu ficava triste. Quando tinha muita fila, eu ficava muito feliz, que é sinal que muita gente estava comprando, né? Quantos aparelhos da Abrace são comprados, quantos tomógrafos são comprados com essas campanhas, né? Do Mac Dia Feliz. Então, é doar aquele tempo, sabe? Que você, às vezes, tira para tirar um cochilo, ou para ficar à toa, para tomar um sol. Você tem que fazer isso? Sim, é importantíssimo para o seu corpo. Mas uma vez que você tira isso, uma hora do seu dia, ou uma metade do dia, uma vez por mês, né? Então, isso é muito importante. Aquele momento que você tem o seu almoço, você almoça, vai descansar, alguém te liga e você fica chateado. Nossa, mas quem está me ligando agora na hora do almoço? É ali que entra a caridade do tempo, porque às vezes aqueles seus 5, 10 minutos de conversa vai impedir tantos desdobramentos lá para frente, desdobramentos de tristeza, de solidão, né? De repente, desespero de alguém que está precisando da sua fala. Ou às vezes já tem alguém num processo assim, e quando você se lembra, liga para a pessoa, fala um pouquinho, a pessoa se sente amada. Às vezes aquela sua ligação é uma forma da pessoa bater o pé no fundo do poço e emergir da água para sobreviver àquela onda, né, que ela está vivenciando. Então, nós temos diferentes, inúmeras formas de gastar o nosso tempo com aqueles que a gente ama e com aqueles que ninguém ama. Eu me lembro dos mutirões que a gente fazia, pegando profissionais, cabeleireiros tiravam uma manhã de domingo para cortar o cabelo de todos no asilo, e aí aqueles jovens iam ajudar a dar banho nos vozinhos. Por quê? Muitas vezes o asilo tem um dinheiro tão curto, né? Doações às vezes muito curtas. Então a folga daquele que dava banho, né, do cuidador, então ela era tirada por jovens, por amigos que iam lá dar banho nos voos. Eu tenho amigos que foram dezenas de anos, né, dando banho todo domingo nos vozinhos, para que o enfermeiro, o cuidador, pudesse tirar a folga e isso não ficasse oneroso para o lar, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que seja, por exemplo, filho da pessoa que trabalha para a gente, que está com dificuldade de aprender a ler e escrever. Às vezes a gente pede para levar essa criança um dia, a gente tenta ver onde está a dificuldade, dá uma aula particular, um apoio escolar. É o nosso tempo. Nós temos o tempo em que nós tiramos para fazer uma oração para o outro, mesmo que o outro nem fique sabendo que a gente está orando por ele. Mas nós mentalizamos aquela pessoa e fazemos uma oração, pedindo a Jesus por essa pessoa que a gente vem com uma preocupação. Outras vezes, nós temos que nos lembrar com gratidão das pessoas que nos ajudam, que são luz nas nossas vidas. E nós precisamos de fazer uma oração agradecendo a existência dessas pessoas e pedindo a Jesus que continue colocando mais luz ainda no caminho dessa pessoa, para que ela consiga fazer isso. A pessoa nem precisa de saber, mas é uma forma da gente gastar o nosso tempo com amor. É o nosso amor em ação. E quem não tem tempo? Quem tem preguiça, né? Porque quando a gente deseja muito, quando a gente tem vontade, a gente divide o nosso tempo. Minha avó falava que dinheiro das mulheres rendem mais do que o dinheiro dos homens, né? Porque elas já tinham tudo tão programadinho, né? E ela vem da geração, né? Que ela nunca trabalhou, então às vezes fazia uma coisinha aqui, outra ali, conseguia um dinheirinho, né? Num crochê, uma coisa. Então
esse dinheiro rendia. E é verdade, porque tinha muita vontade e uma dedicação naquele tempo, igual a lição que nós estudamos ontem, que falava assim do rumo, né? Então, quando eu tenho um rumo, quando eu tenho um objetivo, um ideal, eu faço o meu tempo render, eu faço o meu dinheiro render, a minha alegria rende, a minha vitalidade. As pessoas falam, mas você não está cansado? Hoje você já trabalhou tanto? Não, porque é engraçado, o bem-estar, esse retorno que você tem da felicidade de estar fazendo um trabalho que você gosta, ele te desgasta bem menos do que quando você está fazendo algo difícil. E nós temos que saber que inúmeras vezes a gente nunca se imaginava fazendo algo, mas se é para fazer, para que reclamar? Vamos gastar o nosso tempo ali com alguma coisa, não é mesmo? Hoje, por exemplo, foi o meu dia de lavar batata, lavar cenoura, lavar latinha, lavar Nescau, lavar leite, lavar tudo, né? Compras de supermercado chegando. Aquele tempo ali, ao invés de reclamar, seleciono antes uma música gostosa, vou escutar música, vou escutar uma palestra, vou colocar o telefone no Viva Voz e ligar para uma pessoa que eu amo, né? Aí, quando a gente vê, tá tudo pronto e a gente nem terminou a conversa ainda. Nossa, conversei com você 1 hora, já terminei de limpar as coisas aqui. Que bom, que coisa boa. Isso é aproveitamento do tempo, né? Eu acredito que assoviar e chupar cana não tenha como, né? Mas a gente assoviar e caminhar, assoviar e lavar um prato, né? Assoviar e fazer uma maquiagem, tem como sim, né? Então nós precisamos de ver como nós estamos empregando o nosso tempo, porque muitas das vezes, quando a gente entra em processos de fuga, nós utilizamos o tempo como a primeira desculpa para que a gente não possa fazer aquilo que é necessário ser feito. Às vezes eu fujo. Então, tinha um amigo que falava, eu não tenho coragem de levar lanche porque eu choro, não dou conta de ver. Ah, é? Então vai uma vez, chora muito, a segunda chora menos, quando você vê, você não está chorando, né? Então, sempre sem tempo para fazer as coisas. E aí a gente pensa, né? Para quem que eu vou pedir alguma coisa? Para pessoa sem tempo. Porque ela vai encaixar ali e vai estar lidando com o tempo de uma forma bacana. Então, quando a gente percebe a pessoa otimizando o seu tempo, é uma pessoa que está cuidando da sua mente, né? Então, a gente sabe daquilo, né? Como é que era o ditado antigo, eu não lembro direito, é mente vazia, oficina do diabo, alguma coisa assim, né? Então, é aquilo, se eu não estou produzindo, se a minha mente não está trabalhando, né? Se eu não estou ocupando as minhas mãos, se eu não estou ocupando o meu tempo, então, às vezes, eu posso estar me empurrando para um quadro depressivo, para um quadro de ansiedade. O que, que as pessoas têm feito hoje, né? As pessoas têm voltado para o artesanal, porque antes o artesanal era maravilhoso, era usado. Depois entrou o industrial. E agora as pessoas estão voltando a fazer crochê, a fazer tricô, a ser moda, né? Coisas feitas de crochê, de tricô. Está voltando o artesanato, então o artesanato está assim, não é que já saiu de moda, mas estava menos valorizado. Hoje um número maior de pessoas valorizam. Então você ter aquela escrivaninha que você fez sob medida, tal, por uma pessoa, né? É diferente, né? Dá aquele toque seu, né? Então, quando a gente está vendo uma série, você pode assistir a série e produzir alguma coisa com as suas mãos, que não seja só teclar no celular, né? Mas pode ser um crochê, pode ser um macramê, pode ser um tricô, pode ser tanta coisa, né? Pode ser um livro de colorir. Então, hoje nós estamos redescobrindo esse trabalho com as mãos, e isso é maravilhoso. Eu até ouvi uma reportagem, quem quiser procurar no YouTube tem, de um menino que aprendeu a fazer crochê, com 12 anos ele está agora, e ele criou um canal para ensinar outras crianças a fazer crochê e está, assim, ganhando dinheiro com isso, porque bombou o canal dele,
E diferentes países estão seguindo, é um menino brasileiro. E ele está conversando com você e está fazendo crochê ali rapidinho e tal, coisinha mais linda, parece uma aranha, sabe? Homem-Aranha. Então, olha que coisa fantástica, né? Se eu não tenho condição de fazer um crochê, se eu não tenho condição de fazer nada, tem de repente uma questão nas mãos, uma artrose, um tremor, alguma coisa, então que eu possa fazer aquilo que eu dê conta de fazer, né? E muitas vezes, quando a gente vem com aquela pessoa na cabeça várias vezes, a gente precisa de arranjar um tempo e fazer a caridade de doação do nosso tempo. Não é à toa. Muitas vezes o anjo da guarda da pessoa está percebendo que ela precisa de algo, ela chega até o seu ouvido e fala: liga para fulana, liga para fulana, a fulana está precisando. E quando a gente tem, às vezes a gente fica sabendo de notícias, ou às vezes a gente depois se arrepende porque fica sabendo que a pessoa estava num momento tão difícil e a gente não esteve presente, né? Outras vezes, o que acontece? A gente não liga, e aí o nosso anjo da guarda, o anjo da guarda da pessoa, vai atrás de outra, até que ele encontre alguém que esteja disponível para doar o seu tempo, para poder fazer algo para entrar em contato com aquela pessoa, né? Quantas vezes nós estamos necessitados e muitas vezes nós não temos a coragem de pedir que o outro nos ligue, que o outro lembre de nós, e que o outro possa perceber que se você está um pouquinho sumida é porque você não está bem. Então a gente tira o melindre de lado, né? Não fica contando, eu liguei uma vez, agora me liga, eu liguei outra vez, me liga. Não, nada disso. Liga quanto pode, quantas vezes puder, como puder, né? A gente tem que fazer de acordo com o que a gente pode fazer. A pandemia está nos deixando mais sobrecarregados, né? Muitas pessoas sem ajudantes, muitas pessoas fazendo todo dia de segunda a segunda as atividades, mas nós podemos transformar essa nossa falta de tempo de uma forma agradável para poder cuidar da gente, por exemplo, com o exemplo da música que eu dei para gente, né? Vamos fazer então uma comida para congelar? Vamos colocar uma música, né? Ficar feliz ali, bolando as artes culinárias, né? Então, acho que a música vem para nos ajudar. E é isso. Eu acho que nós temos, aqui tem uma frase muito bonita que eu achei, né? Que. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não nos esqueçamos de articular oportunidades em auxílio do outro. Nós precisamos de querer, porque nós temos que dividir o nosso tempo, nós temos que saber exatamente como é. Caridade do tempo, fonte de amor e luz, é com ela e por ela que a própria sabedoria divina nos ampara, nos reergue, corrige e aprimora, usando a paciência infinita conosco através das reencarnações. Então, o próprio Deus nos dá a oportunidade de inúmeros tempos, inúmeras encarnações, nunca desistindo da gente, para que a gente possa voltar quantas vezes for necessário para a gente aprimorar o nosso espírito, para que a gente possa evoluir e para que a gente possa se salvar das nossas próprias trevas internas. Então, vamos aproveitar o nosso tempo. Este tempo que nós temos, por exemplo, é uma coisa maravilhosa e já está fazendo parte da nossa rotina, né? Então, é uma doação de todos nós a pararmos com as nossas atividades um pouquinho e fazermos isso. Deixarmos a jantinha para ser preparada depois da nossa oração, né? Aquela ligação para depois é o momento que a gente está doando o nosso tempo, as nossas boas energias, e a gente está auxiliando os nossos irmãos e, principalmente, sem perceber, auxiliando a nós mesmos, no reequilíbrio das nossas energias, do nosso corpo físico, da nossa mente e do nosso espírito. Por isso eu sou grata a vocês por aceitarem fazer parte deste projeto de caridade, para nós e para os demais.
E a caridade nada mais é do que o amor em ação. Todos nós precisamos de caridade. E todos nós temos condições de fazer caridade. Basta desejar e se conscientizar do quanto ela é necessária nas nossas vidas. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, Mestre querido, nós queremos te agradecer a presença e agradecer por estarmos finalizando mais uma semana na sexta-feira, onde já trabalhamos, já cumprimos metas, prazos, já trabalhamos de diferentes formas o nosso tempo e somos gratos por isso. Somos gratos por tudo que pudermos fazer e por tudo que já fizemos em benefício dos nossos irmãos, em nosso benefício, para que nós possamos juntos darmos as mãos e continuarmos essa jornada, essa escalada evolutiva. Obrigada, Jesus, por estar do nosso lado, por nos intuir, nos fortalecer, nos amparar, ser a nossa âncora no momento em que necessitamos parar o nosso barco e podermos respirar, sentindo a brisa que vem do mar, olhando para o horizonte, vendo o sol nascer, o sol se pôr, olhando o céu e dando graças por essa natureza maravilhosa. Obrigada, Jesus, por cuidar de nós em todos os instantes da nossa vida. E hoje te pedimos que neste cuidado possa dar uma atenção especial para os nossos irmãos que estão doentes, por todos aqueles que estão hospitalizados, que estão lutando para viver, que estão com o tempo um pouco congelado para olharem para si próprios e para receberem os medicamentos, para receberem as instruções do mais alto. Que todos os nossos irmãos doentes possam receber a sua ajuda, a sua luz, o seu conforto, Jesus. E nós te pedimos por todos aqueles profissionais da saúde que estão mais assoberbados e com o tempo menos livre, o tempo mais escasso, que eles possam receber a nossa gratidão e as bênçãos por tanta dedicação. Te pedimos, Jesus, por todos que se encontram em sofrimento íntimo, com a alma doente, doída, para que vejam em sua luz o bálsamo que traz a força, a saúde do espírito e da mente. Que possamos nesse momento agradecer por tudo que conseguimos fazer nessa semana, por todas as dificuldades vencidas, por toda a força que tivemos para lidar com aquilo que nos paralisava. Obrigada, Jesus. E te pedimos as suas bênçãos por todos nós que estamos aqui conectados, para os nossos lares que sejam banhados de luz, os lares dos nossos filhos, dos nossos familiares, para que todos possam receber essa luz e que ela se expanda, porque o amor, ele se fortalece quando ele se multiplica. Que possam essas energias amorosas se multiplicar e envolver toda a nossa cidade, o nosso Brasil, o nosso mundo. Que nós possamos visualizar o planeta Terra envolto naquela luz violeta, numa luz azul, e que os raios de sol possam envolver a Terra, mudando as vibrações para esperança, saúde, amor, paz, respeito, bondade. Graças te damos, Jesus, por termos a oportunidade de termos você cuidando de cada um de nós. Obrigada, Mestre querido. E assim nós finalizamos a nossa prece, agradecendo. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Jesus, Mestre, amigo querido. Que assim seja. Com essa oração,
nós vamos finalizar mais um momento do nosso estudo da noite de hoje, sob as bênçãos do Pai. Pois bem, amigos, nós estamos finalizando mais este momento de estudo e oração com muita gratidão. Vamos refletir sobre essas lições que aprendemos, vamos pensar onde nós podemos melhorar a nossa performance, né, evolutiva, e vamos juntos. E mais uma vez eu lembro a vocês que sábados não temos o nosso momento. Nós nos veremos no próximo domingo, dia 16, às 18 horas, ok? Agradeço e peço que deem as likes para ajudar o canal. Quem achar que essas reflexões possam ajudar amigos, familiares, divulguem o canal, ativem as notificações, que é aquele sininho, e nós vamos juntos, estudando, orando, aprendendo, iluminando o nosso eu, para que diante de tanto sofrimento, com tantos desencarnes, com tantos lutos, nós possamos não deixar que a nossa luz interna se apague. Não pode. Nós sairemos vencedores. Podemos não compreender o porquê disso tudo, mas nós precisamos de confiar no Deus, Pai de amor, bondade, justiça e que nunca nos desampara, que alimenta os pássaros, que dá o necessário para os campos, para as florestas, para as flores do deserto, tudo vem do Pai. Então, Ele está cuidando de nós. Não nos esqueçamos jamais disso. Uma boa e abençoada noite para todos vocês. Receba o meu abraço fraterno, carinhoso e de muita gratidão por permitirem que este momento aconteça diariamente. Até domingo, fiquemos com Deus.